Lição número 13. Um mundo sem significado gera medo. A ideia para o dia de hoje é realmente uma outra forma da precedente, exceto pelo fato de ser mais específica em relação à emoção despertada. De fato, um mundo sem significado é impossível. Nada sem significado existe. Todavia, isso não decorre que não pensarás que percebes algo que não tenha significado. Pelo contrário, estarás particularmente propenso a pensar que o percebes. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. Representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro, quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado provê. O ego se lança freneticamente para lá estabelecer as suas próprias ideias, amedrontado de que, de outra forma, o vazio possa ser usado para demonstrar a sua própria impotência e irrealidade. E somente nisso ele está correto. É essencial, portanto, que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e aceitá-lo sem medo. Se tiveres amedrontado, é certo que dotarás o mundo com atributos que ele não possui e o apinharás de imagens que não existem. Para o ego, as ilusões são dispositivos de segurança, assim como tem que ser também para ti, que te igualas ao ego. Os exercícios para o dia de hoje, que deverão ser feitos cerca de 3 a 4 vezes, por não mais de cerca de 1 minuto no máximo de cada vez, devem ser praticados de um modo um pouco diferente dos precedentes. Com os olhos fechados, repete a ideia de hoje para ti mesmo. Então, abra os olhos e olha lentamente ao teu redor, dizendo: eu estou olhando para um mundo sem significado. Repete essa declaração para ti mesmo enquanto olha à tua volta. Então, fecha os olhos e conclui com: um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. Podes achar difícil evitar resistência de uma forma ou de outra a essa declaração conclusiva. Qualquer que seja a forma que essa resistência possa tomar, lembra-te de que estás realmente com medo de tal pensamento por causa da vingança do inimigo. Não se espera que acredites nessa declaração a essa altura, e provavelmente a descartarás como prepóstera. Contudo, observa cuidadosamente qualquer sinal de medo, manifestado ou reprimido, que ela possa despertar. Essa é a nossa primeira tentativa em declarar uma relação explícita de causa e efeito de um tipo que tu ainda és muito inexperiente em reconhecer. Não te detenhas na declaração conclusiva e tenta nem pensar nela, exceto durante os períodos de prática. No momento presente, isso será suficiente. Na lição de ontem, tivemos um treino de olhar para tudo como o mesmo, dando a mesma importância. Nada deveria ter mais valor ou menos valor. Lembra? Foi um treino para a gente começar a ter uma percepção de unidade. A percepção correta, a percepção verdadeira.
Tanto que a gente falou que qualificamos o mundo como bom e como mal, como certo e errado, que damos esses significados para o mundo baseado na nossa ideia de céu individual, da nossa ideia de como as coisas têm que ser para sermos felizes e termos paz. E aí, sobre isso, o treino era olhar para o que nos dava prazer e o que não nos dava prazer do mesmo jeito, para que as duas coisas tenham a mesma importância para nós. Ou seja, temos uma percepção separada. A gente pensa separado, com a percepção dual. E vemos, então, tudo separado. E é por isso que estamos transtornados, porque queremos dar significado, queremos dar sentido, propósito para o que não tem significado. E quando digo que algo ele é bom ou mal, quando digo que algo é feio ou bonito, é porque eu estou interpretando, estou dando significado para algo baseado em como eu, este eu individual, gostaria que isso fosse. E é só isso que eu acabo vendo. E é isso que não tem significado algum, que é o que a lição traz, né? E aí a lição de hoje, ela é uma continuação da anterior, que falava, né, que o transtorno era porque a gente estava vendo um mundo sem significado. E agora, nessa lição de hoje, ele vai um pouco mais a fundo. E aí ele diz que um mundo sem significado, ele gera medo. E por que, né, que um mundo sem significado gera medo? Por quê? Simplesmente porque eu dou o significado que eu quero ver, o propósito que eu quero. É por isso. E aí todos esses significados que eu estou dando, eles vêm de um só lugar, que é da nossa sensação basal, que é culpa e medo. Essa sensação basal, ela não é só do ser humano, ela é de todo o ser vivo. Ela é a sensação basal do mundo. E aí tem até um filme que eu olhei outra vez, já faz um tempo, que expressa muito essa sensação basal que o mundo contém, que se chama, o nome do filme é A Árvore da Vida. Neste filme, dá para ver essa mesma sensação desde o Big Bang até os dias de hoje, seja no céu, na terra, nos mares, nas montanhas, nos peixes, nas árvores, em todos os animais e nas pessoas. Todos expressam, sentem essa mesma sensação basal. E é assim de fato. A base de tudo o que vive no mundo é o medo. E aquele céu que a gente falou na lição de ontem, lembra? Ela é uma tentativa de fuga desse medo. E é só isso. Então, por que um mundo sem significado gera medo? Porque damos o nosso significado individual para ele, baseado no céu que buscamos, mas que está baseado no medo que sentimos, que é a nossa sensação basal. Damos significado para nos proteger do medo que sentimos. E sendo assim, cada significado dado gera medo. Porque estamos tentando nos livrar do medo, na verdade, com o próprio medo. E isso não funciona, isso só gera mais medo, né? E aí, para você entender melhor da onde vem esse medo, ele vem da ideia de ser separado de Deus. É daí que vem. A base mesmo, a raiz é a separação, né? Então, olha só. Deus, ele é tudo o que existe. Deus é a existência, Deus é a vida e Ele está em todo lugar. Não tem nada que não seja Deus. E isso é a realidade, né? A existência é a única realidade, a verdade. Mas daí,
teve aquela louca e diminuta ideia da criação de Deus de ser separado de Deus, de ser algo à parte de Deus, certo? Logo, após essa ideia, teve uma consciência que olhou e se identificou com essa ideia, com este pensamento de separação. E nisso, tendo agora essa consciência de separação, de ser individual, se percebendo separado e vendo tudo de maneira separada, a consciência acredita que atacou a Deus, que atacou essa totalidade, a existência. E, na verdade, nada aconteceu com a existência, nada aconteceu com Deus, né? Deus é imutável, né? A criação de Deus é imutável. Então, nada aconteceu nem com Deus, com a existência, com a criação de Deus, nada. Mas, na imaginação, essa consciência acredita que sim. E isso é o que ele traz aqui neste texto, quando ele diz que Deus e o ego desafiam, né? E essa palavra até entre aspas, né? Desafiam um ao outro quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio. Essa é a frase que ele traz no texto, né? E é isso que a gente está fazendo. Acreditamos que estamos separados de Deus, sentimos culpa, medo e punição por ter atacado a existência. E agora temos que fazer uma existência, né? Uma vida separada de Deus. Só que essa vida que estamos tentando fazer a parte de Deus é sem significado, porque ela não existe. Deus não fez isso. É a ideia imaginária de ser separado de Deus que está fazendo vidas separadas e individualizadas, que está tentando tornar real o que não tem realidade. Porque a realidade é o que Deus criou. E é isso, essa insistência neste sonho de ser separado de Deus, é que não tem significado algum. Parece que tem uma vida separada, porque essa alucinação, essa imaginação distorce tudo, altera a percepção. É que nem um homem ou uma mulher ciumenta, já viu? Que inventa histórias até não poder mais. Acredita e vê o que não existe, o que não aconteceu. E assim é nós, acreditando que somos separados de Deus e agora fazemos então uma vida separada de Deus. E é essa vida que a gente está tentando fazer separar de Deus que não tem significado. E é essa vida que a gente está tentando fazer a causa do medo que sentimos. Por quê? Porque se me vejo separado de Deus, automaticamente ataquei a Deus. E se ataquei a Deus, ele vai me atacar. É por isso que enquanto eu tentar fazer uma vida separada de Deus, o meu estado basal será de culpa e de medo. E quanto mais eu tento fugir desse medo, buscando o meu céu individual, tentando ter essa autoria da vida, dizendo que eu sei o que é a vida, buscando a minha satisfação individual, mais medo eu vou experimentar. E você pode ver, se você olhar, que esse medo ele está em tudo, né? Por exemplo, se a filha sai e não chega no horário previsto, marcado, combinado, né? O medo está lá. Se você tem que falar com alguém, o medo está lá também. O medo de como essa pessoa vai reagir. Se você anda numa rua deserta e vê um rapaz com um capuz na cabeça, lá está o medo. Se sua mãe fica doente, lá está o medo. Se você não faz algo que te pediram, lá está o medo também. Se te chamam para falar para meia dúzia de pessoas, lá está o medo. O medo ele está em tudo, mas não é das coisas. É um medo de ser atacado por Deus, porque você está fazendo uma vida separada de Deus.
E eu sei que se você tentar entender isso de forma intelectual, não vai conseguir. Mas lá no fundo você sabe que é assim, pois essa é a única certeza que temos, que vamos ser exterminados, que vamos morrer, que vamos ser punidos, não é assim? É assim. Então, essa lição ela é muito importante, porque a gente vê que não vai adiantar mudar de vida, mudar a vida aqui no mundo, melhorar as coisas desse personagem que está andando por aqui como se fosse um ser individual. Não vai adiantar espiritualizar, não vai adiantar buscar a Deus, orar e sei lá o quê. Se acreditamos que estamos separados de Deus, a gente precisa mudar essa crença, corrigir a nossa percepção. É essa crença base na separação que está nos transtornando, que gera todo o mal-estar, que gera culpa, medo e a punição. Enquanto você achar que tem uma vida à parte de Deus, você vai sentir medo. E isso é ego. É este pensamento de ser separado de Deus, na qual não tem nenhum significado. Deus não vê isso como real, como realidade, porque ele não criou isso. E só o que ele cria é real. Essa separação que você vê é só na imaginação, não tem na realidade. Tanto que isso não é eterno, né? E o que Deus cria é eterno. E aí aqui no texto, no segundo parágrafo aqui, diz assim, ó. O ego se lança freneticamente para lá estabelecer as suas próprias ideias, amedrontado de que, de outra forma, o vazio passa a ser usado para demonstrar a sua própria impotência e irrealidade. Quando eu li essa parte aqui, logo já veio aqueles momentos que a gente está com um amigo, sabe? Com alguma pessoa ali no lado e fica aquele momento de silêncio, aquele espaço assim que ninguém fala. E aí rapidinho a gente já quer inventar alguma coisa para falar, né? Não tem nada para falar, mas aí tu fala sobre o tempo, né? Nossa, mas vai chover hoje. Ou você conta uma piada, ou algo que tu nem queria falar, mas fala para quê? Só para acabar com esse silêncio, porque esse silêncio, esse espaço vazio incomoda. E assim é com todos os espaços vazios, sabe? Ficar quieta para fazer esses exercícios mesmo que a gente está fazendo e ele pede para fazer lentamente, isso incomoda, não incomoda? Incomoda um pouco. E se você não tiver nada para fazer, às vezes você está no trabalho e não tem nada para fazer, isso incomoda. Se você está em casa e não tem nada para fazer, incomoda também, né? Sempre você tem que estar procurando alguma coisa para fazer, para passar o tempo. E se não tiver, você pega e vai lá e faz uma receita nova, vai comer, vai para a internet, fica matando tempo nos sites, no Instagram, né? Mas você nunca tolera esses espaços vazios. Eu tinha até uma amiga que falava que não conseguia ficar em casa sozinha. Ela tinha que sair ou tinha que ter alguém com ela. Ela não conseguia ficar sozinha, né? E não era por medo de um assalto, é porque ela não conseguia. Esse espaço vazio era assustador, né? E por que esse espaço vazio ele é assustador? Isso incomoda muito. Porque no vazio, no silêncio, você é obrigado a olhar para o medo que você sente. A gente está correndo para fazer as coisas o tempo inteiro e não consegue ficar sem fazer nada, sem falar nada, porque isso nos distrai. Fazer as coisas mascara o medo que a gente está sentindo o tempo inteiro. Mas no momento que não tem nada ali para fazer, onde tem esse silêncio, onde tem esse vazio, né? E aí você vê esse medo, se você simplesmente olhar para esse medo, você vai ver que esse medo não é real, é só fantasia.
é só imaginação. Se você apenas olhar para o medo que está aí na consciência, você só vai ver que ele não existe. Se você só ficar quieto, você vai ver além desse medo. Você vê o que é real. Você só não vê a realidade porque está o tempo inteiro distraído, querendo fazer sempre alguma coisa. Você percebe que tem que estar sempre fazendo alguma coisa? É pura distração. A gente faz para não parar, para não se aquietar e para não poder ver esse medo que está na consciência. E aí o convite dessa lição hoje, que está trazendo muito forte essa questão do medo, é para a gente reconhecer o quê? Que o mundo ele é sem significado. Isto é, que ele não é a criação de Deus, que é apenas a tua vontade separada da vontade de Deus. É isso que você vê quando vê o mundo. E como que você vai reconhecer isso? É só olhar para o mundo. Quando você olha para o mundo, né, para as coisas que estão acontecendo aí, ele tem a cara de Deus? Ele expressa Deus? Por exemplo, Deus é eterno. O mundo é eterno? Ele é como Deus? Não, né? Se você olha para uma pessoa, ela é eterna? Não. Todo mundo morre, todo mundo se vai, todo mundo adoece, não tem a cara de Deus. Tudo no mundo experimenta dor, sofrimento, experimenta culpa, experimenta o medo e experimenta a punição. Tem momentos bons? Tem momentos bons. Mas até esses momentos bons, eles são experimentados com medo muitas vezes. Medo do que vai vir a seguir, né? Quando eu trabalhava fora, no domingo à noite, passava o final de semana ali bem, né? Sábado e domingo bem. Mas quando dava domingo, 10 horas da noite, eu escutava aquela música do Fantástico, meu Deus, já começava a me dar uma sensação ruim, assim, porque já estava acabando aquela parte, aquele momento bom, né? Eu tô te dizendo isso para você ver que, às vezes, a gente tá num momento bom, mas a sensação de medo tá ali, né? Então, eu continuo com medo. Então, os momentos bons, eles só disfarçam o medo também, né? Essas coisas boazinhas que parecem que são mais gostosas, melhores no mundo, são disfarces. Não tem comparação com o que é o céu de verdade. Não tem comparação com a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não tem comparação com o contentamento, que é uma sensação plena, abundante. Então é só olhar direito para o mundo que você vê que isso não pode ser a vida de Deus, a vida que Deus fez. Até porque a vida não morre, assim como a eternidade não acaba. Então esse mundo não pode ser nem a vida e nem a eternidade, né? Então a lição pede: aceite isso sem medo algum. Aceite que esse mundo que tu vê não tem significado. Aceite isso com contentamento, certo? Então, a prática de hoje, dessa lição, é: você vai se aquietar, você vai relaxar, vai fechar os olhos e lentamente vai repetir a ideia do dia, que é: o mundo sem significado gera medo. E então você vai abrir os olhos e vai olhar ao teu redor. E enquanto você vai olhando para tudo que você está vendo, para todas essas imagens, olhando para o mundo, você vai mentalmente repetindo para si mesmo: eu estou olhando para um mundo sem significado. Eu estou olhando para um mundo sem significado. Olha para tudo à tua volta enquanto repete essa frase e então você vai fechar os olhos novamente. E aí, para concluir, você com os olhos fechados vai dizer, né? E aí pode ser mentalmente também: um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus.
Então, essa prática aí você vai fazer de 3 a 4 vezes no dia, e não se preocupe que, como todas as outras, ela vai levar apenas 1 minutinho, é rápido também, tá? E aí, se durante a prática você tiver medo, ter alguma sensação de medo, de resistência ao fazer essa prática, lembre do que falamos aqui hoje, de que o medo ele está vindo do seu significado para as coisas, porque você está se vendo separado de Deus e tentando fazer uma vida à parte da vida que ele criou. E é este senso de separação e competição, ou seja, a competição aqui quer dizer, Deus fez uma vida e agora eu estou fazendo uma vida separada de Deus, né? Ele fez uma coisa e eu estou tentando fazer outra. É isso que ele fala de competição, né? Então, a gente aqui nessa lição está resolvendo o quê? Este senso de separação que gera todo esse medo que a gente sente, né? Então, todo o medo é por se sentir separado de Deus e acreditar que você atacou a Deus, que o céu, que a realidade, que a existência foi atacada. Sempre que essa sensação tiver aí, na forma que for, né, seja numa tristeza, num desânimo, numa vergonha, né? O medo ele toma várias formas, né? Então, seja na forma que for, lembre dessa lição. Lembre que é tudo o senso de separação e que é exatamente isso que a gente está corrigindo com essas lições.